Estamos ao vivo, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Essa live hoje será transformadora. Nós trouxemos um conteúdo imperdível para vocês e a gente tem certeza que vocês adorarão. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Andressa de Mello, eu trabalho como coach e como analista comportamental e sou especialista na área comercial e na área de vendas e muito com liderança também. E hoje, para brilhantar o nosso conteúdo, para trabalhar, né, e mostrar para vocês todo o conteúdo dentro de uma liderança, quais são os maiores desafios, como lidar com eles, como superá-los e qual é a melhor ferramenta, a melhor forma de superá-los e transformá-los em resultados, eu convidei uma especialista que hoje é extremamente líder, domina muito a parte de liderança com jovens, que hoje tem sido um desafio muito grande nesse público, que é entender como é que funciona, entender como lidar melhor com os jovens e trazer melhores resultados, ter melhores resultados. Então, pensando nesse conteúdo transformador, nesse conteúdo que eu tenho certeza de que quem não trouxe papel e caneta, corre, vai buscar papel e caneta, traga, porque nessa live a gente vai contar com a nossa especialista em gestão de jovens, em gestão de carreiras, que é a Denise Matos. Já vi que a Denise aqui tá ao vivo junto com a gente. Dê, já pode fazer teu convite aqui, já te aceito, já te incluo aqui na live pra gente começar esse bate-papo transformador. E eu tenho certeza que essa galera vai sair dessa live hoje completamente transformada, completamente enriquecida, com muito conteúdo transformador, com muito conteúdo de como lidar com jovens e como fazer isso acontecer. Carissa, muito boa noite, tudo bem, minha amiga? Já vi que a Dê aqui tá ao vivo, já vi que a Carissa tá ao vivo aqui também com a gente, tá acompanhando. Anderson, seja muito bem-vindo, meu amigo, boa noite, tudo bem? Boa! Já vi que tem uma outra pessoa que também acredito que é um seguidor da Denise, que aparece como craque. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra te dar o seu boa noite. Cracker Chia, é isso mesmo? Quero confirmar teu nome pra gente, pra te dar um super boa noite. Olá, gigantes, sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Aproveitem, como eu disse anteriormente, quem não está com papel e caneta na mão, pegue papel e caneta. Quem está aqui presente, que também é líder, que também tem desafios na gestão de jovens, tem desafio para saber como superar isso e para saber como fazer com que os jovens tenham melhores resultados dentro das suas habilidades e dentro do teu perfil, traga também, manda no direct e traz essa pessoa para esse encontro que com certeza ela vai te agradecer demais. Já vi aqui que a D já mandou, a grande Denise Matos mandou a solicitação aqui para participar do nosso vídeo ao vivo. Boa! Denise, seja muito bem-vinda, minha amiga. Bora fazer essa conexão aqui. Olá, Carol, seja muito bem-vinda. Boa noite, minha amiga. Tudo bem? Já vi que o Gustavo aqui, uma das pessoas da minha equipe, que é maravilhoso, faz um trabalho fantástico, está presente. Gu, seja muito bem-vindo. Boa noite. Gu, já vai interagindo depois com a gente, tu que é desse público jovem, né, dessa galera que tem esses desafios, né, que sabe o que vocês esperam de um líder, como vocês esperam que esse líder se comporte, vai dizendo pra gente aí na live se faz sentido pra ti, se é isso mesmo, se é o tipo de liderança que vocês esperam, com a super dica aqui. D, o momento é seu, seja muito bem-vinda, gratidão eterna por tu ter aceito esse convite, porque eu olhei e falei, tenho que trazer uma mulher porreta que domina o assunto sobre liderança jovem e a Denise. Se apresente, por favor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, os nossos colegas analistas que estão presentes, os nossos seguidores, o seu público do DGE, Andressa. É uma honra aceitar seu convite, primeiramente, né? Muito obrigado por lembrar de mim. E a Eu que gente agradeço. vai fazer uma troca de conhecimentos, né? O seu público de liderança, você que é um expert em liderança. E ao mesmo tempo eu vou realmente compartilhar também um pouco do que da visão dos jovens, né, da geração Z, como eles se espelham assim nos líderes, vocês que são gestores e líderes, e como eles têm a visão, né, que ainda estão muito imaturos, como eles se comportam mediante um ambiente corporativo. Então, para Isso. quem não me conhece, para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Denise Matos, eu sou uma gestora de recursos humanos,
tenho MBA em gestão de pessoas, sou analista comportamental, sou coach de carreira, vocacional também, coach de vida. Fazemos um pouco de tudo de acordo com a necessidade do nosso, né, nosso coach. Enfim, estou aqui para compartilhar e trocar conhecimentos com todos vocês, vocês que estão presentes, quiserem fazer perguntas também, pode nos desafiar, que a gente aprende também com vocês, nós não sabemos de tudo, é uma troca mesmo, aí a Andressa daí vai me ajudar, quando eu ficar receosa em responder, me ajude, que você é um expert em liderança. Gente, Gente, é sejam todos modéstia bem-vindos. dessa mulher, viu? Vocês não têm ideia do quanto essa baiana é modesta, tá? O que ela ensina pra gente, né, para todos os nossos amigos coaches sobre gestão de carreira de jovens, vocês não têm ideia. Eu sou uma geração Y Pô, com todos os traços possíveis de geração X. Então, eu nasci na geração errada. E o que eu aprendi com Denise a respeito de como liderar jovens, eu não tenho nem como agradecer. E aí eu olhei e falei, olha, eu tenho a responsabilidade de compartilhar com muito mais líderes o que eu aprendi também. Então, bora chamar para uma live para ela dar esse show. vamos, gente, vamos aí aprender também com essa gigante. É um prazer estar aqui, né, no seu perfil da EGE também. Aí sua empresa aí vai bombar de seguidores, pode contar comigo no que precisar de apoio. E vamos trocar conhecimentos aí, compartilhar, ajudar os jovens. Gente, manda os aviãozinhos aí para todo mundo, seus seguidores, seus amigos. Compartilha essa live aí com os jovens de sua família, seus sobrinhos, seus amigos. Traz eles para a gente, vamos conversar. E a Andressa, estou à Aproveita, sua né, Dê? Que essa disposição. galera consegue, né, compartilhar também informação aqui com a gente, compartilhar o que eles esperam também, para que a gente traga outro conteúdo novo também, transformador também na próxima live, nos próximos encontros, e que a gente consiga ajudar os gestores de uma certa forma, nos ajudarmos também, para ter uma liderança mais inspiradora para esses jovens, que é o que eles precisam. Carissa já acabou de compartilhar aqui, Denise. Vou aprender com força aqui Fazer com hoje, pode ter força aqui. certeza, cá. Hoje vai ser transformador. B, gostaria de abrir, né, esse bate-papo. Separei, mulher, se prepara. Tem uma sabatina de perguntas aqui para ti. Uma quantidade boa, Misericórdia. que é para aprender mesmo com Denise hoje. D, Que hoje, responsabilidade. vai se preparando aí, mulher, porque hoje o desafio tá caprichado. D, a proposta dessa live, te convidei assim com toda a expectativa do mundo que tu aceitasse, porque é um dos maiores desafios hoje numa liderança, principalmente quando a gente vem de uma geração X, de uma geração baby boomer, ou quando a gente é de uma geração Y, mas ainda tá com a cabeça lá no formato de trabalho da geração X, compreender como que é o jovem hoje. Como é que ele pensa, como é que ele se comporta no ambiente corporativo, como é que ele percebe o trabalho, quais expectativas ele tem, inclusive em relação ao gestor dele. Como é que ele vê crescimento de carreira? Então, pensando nisso, eu abro aqui contigo a primeira pergunta, que é: como os jovens se comportam no ambiente corporativo? Bem, primeiramente, né, vamos fazer assim um início do que o que é basicamente que eles interpretam, né, como a liderança em si. Né? Ao colocar a prática da gestão no ambiente corporativo, eles interpretam uma forma de que eles enxergam a empresa que tem suas próprias funções. Porém, a liderança inspiradora, eles é o jeito de transformar, né, os relacionamentos e garantir o melhor para o desenvolvimento para quem está chegando, né, na imaturidade ainda, na geração Z, e que todos os cercam. Por quê? Quando chega, tem um gestor realmente assim, bem maduro, que pega uma liderança, principalmente, que eu falo dos estagiários, dos aprendizes que eles estão chegando, né, bem verdinhos do mercado, e aí que está o desafio, porque cada geração tem uma interpretação e diferente de como encarar esses jovens hoje em dia, que a maioria realmente às vezes não tem muita paciência, né? E mediante a sua pergunta, como é que eles interpretam o ambiente corporativo, né? Como eles enxergam assim, esse desafio, quando eles estão dentro mesmo da empresa, principalmente os primeiros desafios, o primeiro trabalho de carteira assinada. Eles têm umas características bem marcantes, né? Primeiramente, assim, eles são os profissionais bem engajados,
aos meios eletrônicos, né? A geração que tem uma necessidade de resolver tudo rapidamente. Eles são autodidatas praticamente, né? E gostam de levar inovação para a empresa onde eles estão, eles gostam de inovar mesmo. E aí, a chegada desses perfis novos, né, no ambiente corporativo, está mudando a maneira que as empresas estão enxergando os colaboradores de outra forma, como eles estão atuando hoje em dia. Proporcionar crescimento e aprendizado, né, desenvolver eles nas responsabilidades profissionais, praticamente. Isso é o que eles estão precisando, é um apoio, a mão direita, é como se fosse o beabá mesmo, a orientação é assim, bem humanizada. E eles têm a chance, né, o líder tem a chance de conceder o primeiro emprego para eles através dos programas de aprendizagem, enquanto de estagiário, jovem aprendiz, primeiro emprego. E é um ponto positivo, porque aí todos saem ganhando. Os jovens, além de adquirir experiências, as empresas, né, lucram com as inovações que eles têm a oferecer, as empresas, né? E o mais interessante disso tudo é que a mistura de gerações dentro das incorporações dá um equilíbrio nos relacionamentos interpessoais. Isso não tem a dúvida. Então, praticamente, é o que eles enxergam quando eles chegam no ambiente. Até o quê? Meu Deus, quem é que vai ficar comigo? Quem é que vai me ensinar? Estou nessa insegurança. Então, eles enxergam dessa maneira, de modo que eles se sintam acolhidos e mais seguros no dia a dia e está se desenvolvendo como pessoa e como profissional. Boa! Pensando nessa resposta, me surgiu uma outra pergunta aqui. Vamos lá. Isso, porque Denise é assim, gente. Denise, ela te dá uma resposta e aí tu pensa numa pergunta maior ainda que tu fala, opa, vamos na ferida. Isso. D, tu trouxe aqui pra gente a reflexão sobre como é o perfil dessa nova geração, a ligação que eles têm, essa conexão que eles têm com a nova tecnologia. Então, pensando nisso, como é que tu vê hoje, né, de que forma as empresas elas podem ser beneficiadas, se beneficiarem na contratação destes jovens com essas características, né, de serem mais rápidos, de serem mais imediatos, de terem bastante adesão aí na questão de tecnologias e desse trabalho mais ativo. Denise, Bem, tá conseguindo me ouvir bem? oi, Boa. tô te ouvindo. Não é porque às vezes meu fone falhou aqui, sua imagem sumiu, mas já voltou. O Relaxa, pessoal tá é ouvindo muito. conexão Bahia-São Paulo, então tá tudo mais ou menos louco. Você tá na capital, é, Andressa? Eu tô próxima Tá à na capital? capital aqui, isso. Ah, eu também tô na capital aqui. Ai, gente, Então a gente tá bem Denise dist... está em Salvador, gente. Denise está em Salvador. Então, É, gente, ela tá naquele calor gostoso de Salvador, olhando para tá. aquele mar Aqui, infinito azulzinho. É, bora. aqui Dê, tá então, chovendo, mas tá o maior calor. sério. Aí não faz Tô. frio, não, Você né? perguntou muito pouco, mas faz mais frio no mês de agosto e não é inverno. No inverno Entendi. praticamente não faz frio, chove mais. Bem, você me perguntou, está me ouvindo? Sim? Ah, tá, né? Porque eu pensei que era meu fone que estava falhando. Bem, você perguntou como é que as empresas podem ser beneficiadas, né? Justamente, Isso. primeiramente, as empresas, dependendo da quantidade de funcionário, eles têm que cumprir, né, com algumas regras do E-Social, né, da CLT, de colocar os jovens aprendizes, tem a quantidade de funcionários, e pelas leis trabalhistas, as empresas têm que cumprir em colocar o jovem através da lei da aprendizagem, que é uma contratação também tipo da CLT, só que as cláusulas são diferentes porque não tem todos os benefícios da CLT em termos de impostos, que as contratações dos jovens aprendizes, que tem a carteira assinada, tem todos os benefícios, porém os impostos são menos. E também tem os que não têm vínculo empregatício, que são os estágios, né? Então, isso para as empresas, primeiramente, é uma redução de custo, porque os jovens, hoje em dia, existe tantos estagiários que eles podem ser voluntários, estágios, né, voluntários, ou os estágios que têm bolsas, que praticamente às vezes é a metade de um salário mínimo, um pouco bem menos. Então, primeiramente, a vantagem de custos para as empresas é que tem essa redução, né, deles pagar os impostos e eles contratam a quantidade de estagiários, jovens aprendizes, de acordo com o que estão exigindo, né, o número de funcionários que eles têm que realmente cumprir.
por causa da fiscalização, senão eles pagam multa mesmo. E também tem aquela parte de menor aprendiz, que é de 14 aos 18 anos, e o jovem aprendiz, que é dos 18 aos 24 anos, que tem essas duas modalidades. Então, primeiramente, a redução de custo. Segundo, é uma troca de geração, assim, envolvente, quando coloca esse jovem no ambiente, principalmente quando já tem mais pessoas maduras trabalhando, né? A geração Z, eles têm uma energia, assim, surpreendente, eles são muito ágeis nos conteúdos, estão sempre conectados, eles agem com uma superficialidade, né? Um excesso de informações. Além de eles serem muito imediatistas, a gente tem que ter aquele controle de não querer fazer tudo rápido, porque eles são meio dispersos por causa da percepção mesmo da juventude, que eles querem fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes está falando no fone de ouvido, está no celular, está no notebook, e aí está no telefone, e eles querem fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eles têm uma facilidade muito ampla de aprendizado, né? E isso realmente os gestores gostam, porque quando eles fazem tudo rápido, são autodidatas, então a maioria dos jovens que tem, né, de acordo, porque hoje em dia a gente tem que ver o perfil do candidato, né, do jovem, de acordo com a vaga que está exigindo, principalmente a área que eles vão atuar. Se é área administrativa, área de atendimento, área de vendas, se eles vão trabalhar numa área técnica, enfim, é muito relativo, né, de acordo com cada perfil, e aí eles vão se desenvolvendo. E Zê, principalmente, diga. Dê, sabe que com base no que você está falando, o Jailton fez uma contribuição aqui que eu achei fantástica também para gente, sensacional, que é uma realidade hoje, que foi dizer que com a contratação desses jovens, a gente ganha bastante também com conhecimento na área de tecnologia, que é uma verdade, né, Dê? Eu falo, quando eu falo para a galera que eu sou muito geração X, é sério, é seríssimo. A D sabe da minha luta, vários amigos coaching sabem da minha luta. Andressa e tecnologia são quase dois polos totalmente inversos. E hoje eu tenho na minha equipe, sério, e hoje eu tenho na minha equipe essa nova geração, que é uma geração extremamente tecnológica, e que coisas que para mim às vezes são difíceis, né? Que eu olho e falo assim: pronto, tecnologia, como é que eu me viro com isso? Eles dão jeito em questão de segundos. Né? Então, nosso grande Luiz Mentor está aqui presente, Thalita entrou também. Luiz, é um prazer, viu, Oi, te receber aqui. E é um desafio também, né? nosso Dá um frio de mestre. barriga. Nosso Exato, mestre, mentor, seja bem-vindo, todos os nosso nossos amigos mentor. analistas aí. Um beijo para Tem vocês, para DL todos que estão Projetos presentes. BL, BR, seja muito bem-vinda. Então, tem isso que o Jailton passou para a gente também, né, Dê? É um ganha-ganha essa contratação desses jovens e a gente perceber o quão bacana é ter jovens dentro das nossas empresas hoje. Porque a gente tem Com essa certeza. aceleração do jovem do tudo para ontem, a gente tem essa questão aqui também da tecnologia, que eles trazem muito para a gente, e a gente acaba aprendendo muito com eles. O Anderson acabou de Sim, contribuir sim. aqui, dizendo que nesta contratação precisa ter bastante cuidado, um cuidado. Se você não implementar algo que desperte interesse constante, eles logo pedem para sair. Contribui com a gente sobre essa informação, sobre essa coisa, né, da gente não agregar, não trazer desafios, a gente acaba perdendo esses jovens. Essa parte de tecnologia que o Gelto comentou aí, ele entende muito bem. Ele é meu esposo, viu, gente? Vocês que não Olha só, conhecem. É que porque ele é da honra. área de TI. Ele trabalha nessa área de TI. Ele realmente lida com muitos jovens, principalmente o pessoal que está entrando na área de tecnologia mesmo, de notebook, de câmera, de tecnologia de fibra, essas coisas todas, a área que ele trabalha. E ele lida muito com jovens. Complementando o que você falou, realmente é o que Anderson falou, desculpe. Anderson, é o seguinte, realmente tem que atiçar a atenção deles, né? O gosto deles, porque eles são muito assim, dispersos, e que quando surge uma outra oportunidade que envolve o amor deles, o que eles querem, eles partem para outra oportunidade. Principalmente assim, eles às vezes não têm aquele pé no chão mesmo, não, viu, gente? Os jovens. Eles aprendem rápido, esperam que os líderes sejam parceiros nesses aprendizados. Porém, assim, é uma construção. Se eles estão ali fazendo o que foi, né, ofertado para eles, em termos de aprendizado,
mas surgiu outra oportunidade de outra área e que ele faça o que ele tá, que ele é apaixonado, não tenha dúvida. Eles vão sair, vão para outra oportunidade. Por que isso? Eles têm uma necessidade de resolver tudo ao modo deles, principalmente é a realização, primeiramente, pessoal. Depois, que também essa faz parte da imaturidade. Aí eles querem se realizar primeiro é a parte pessoal dele de fazer o que ele gosta. E às vezes quando ele está numa empresa, o líder às vezes não está ofertando 100% de estar numa área que ele gostaria, né? Primeiro, sabe, porque tem empresas aí, pelo menos onde eu trabalhei, os jovens eles faziam uma rotatividade, a cada 6 meses estava numa área administrativa, financeira, operacional, atendimento. Isso é uma gama de aprendizado. E se a empresa não ofertar esse ciclo, para ele, eles vão ficar assim muito estagnados numa área só e vão partir para outras. Realmente, tem que ofertar coisas que atiçam a vontade, o gosto deles, para conquistar eles da melhor forma. E é um dos maiores desafios hoje, né, Dê? Eu vejo que assim, o que mais os líderes apanham, e a gente apanha muito, eu confesso que eu sou uma que eu apanhei demais, demais, demais até aprender isso. No comecinho lá da liderança eu sofria horrores, que era entender que nós viemos de gerações ali, né, os nossos avós, de baby boomer, geração X, que entendia o ambiente de trabalho como um local de segurança. A gente via trabalho como segurança financeira, segurança psicológica. Então, a gente construía carreiras de 20 anos, de 30 anos dentro de uma mesma empresa. Então, como que o líder Sim, ele sim. enxergava esse público? Olha, se eu fizer pressão e disser para ele aqui você come, bebe, tem suas vestimentas de segurança, essa pessoa vai fazer tudo o que eu quiser e vai trabalhar e produzir do jeito que eu quiser. E o maior desafio hoje, em termos de característica, quando a gente fala do jovem, é essa. O jovem não trabalha por segurança, ele trabalha por desafio, né? Ele trabalha por estilo de vida, Justamente, por valor. Ele justamente. olha para a empresa e fala o que a empresa agrega na minha vida para que eu volte na segunda-feira inspirado e feliz para trabalhar. Porque se ela não Sim, me sim. desafia e se ela não faz eu me sentir parte, que é, eles gostam de se sentir parte. E do que nos É, projetos tem o meu dedinho ali. Então, tem essa mudança de geração de comportamento que a liderança precisa perceber, né? com certeza. Principalmente assim, o que Anderson até falou aí, o mapa de 360 graus, de uma maneira, né? Que eles passem por todas as áreas, porque aí sim que a gente vai ver se o perfil dele, qual é a área que ele mais se encaixa, que ele mais se desenvolve, que ele mais gosta, porque onde eu trabalhei mesmo, os jovens homens só queriam ficar na área de tecnologia. As meninas não, as meninas só queriam ficar no atendimento, financeiro, RH. E aí tinha nessa particularidade, quando bombava uma demanda, era todo mundo junto. Você tinha que ir todo mundo para o operacional, todo mundo para o financeiro. E aí, assim, a gente sempre tem que ter essa troca e observação do que eles estão, as áreas que eles estão os melhores se desenvolvendo, né? Isso. Para colocar, assim, o seu perfil e as suas habilidades técnicas e comportamentais da melhor forma de eles possam crescer. Que é um dos maiores desafios, né, Dê? Eu vi que a Carissa que compartilhou com a gente que ela teve um chefe, nem acredito que eu vou ler isso, gente, mas é real. Ela teve um chefe que era muito geração X e ele se referia aos liderados como se fossem trombadinhas, né? Como se fossem preguiçosos. E É é mole. curioso, porque a gente pega, eu falo porque meus avós, né, meu pai vieram dessa geração, e eles olham para a juventude, para aquela juventude que fala assim: esse emprego não me faz feliz, eu não quero. E eles falam assim: como assim? O trabalho edifica o homem. Se tu não tiver ali na labuta, não é trabalhador, né? Não tem dignidade. Porque era a forma que eles viam o trabalho antes, né, Dê? E a gente percebe É, assim, os gestores que mais têm sucesso hoje, as lideranças que mais têm sucesso e conseguem resultados, são essas que percebem que o mundo mudou. O ser humano mudou. A juventude hoje está vindo com uma cabeça de eu preciso ter trabalho, dinheiro, mas eu tenho que ter qualidade de vida. Se eu não tiver os dois, eu não estou feliz. Que era algo que nas gerações passadas a gente acabava abdicando, né? A gente abria mão. isso, a geração X, eles são muito assim, que eles gostam e eles são acomodados, né? Praticamente.
aqueles costumes que eles têm assim após a Segunda Guerra, né? Eles têm aquele mercado de trabalho que permeia a atualidade. E Exato. aí, assim, eles são os primeiros, foram os pioneiros, né, dos modelos de trabalho, os profissionais que têm uma pós-graduação, que naquela época, quem tinha uma pós-graduação praticamente era o bam, bam, bam do conhecimento. Agora não, hoje em dia a pós-graduação às vezes não é mais nada, né? E Exato. tem muitas experiências. E o que eles têm, assim, de base, de que eles passam para os jovens, é que eles não têm o mesmo ritmo de trabalho. Eles gostam muito de o que é de mudança, né? São muito para mudar mesmo, eles têm uma certa dificuldade, principalmente em aceitar a geração de hoje. Por isso que às vezes tem um pouco de conflito Isso. da geração X com a Z. O nosso grande mentor aqui, o Luiz, que é um prazer gigantesco, gente, ter o Luiz e toda essa galera presente aqui. É maravilhoso, só líderes presentes. Isso é sensacional. Ele acabou de compartilhar aqui conosco, Dê, O que 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 o Luiz falou? Luiz falou que na empresa, né, a empresa Os não pode se jovens, atentar. Isso. Ó, se a empresa não estiver se inovando e dando o que eles buscam, eles perdem muito rápido os jovens. Porque diferente da geração é, dos nossos pais, que trabalhavam para se aposentar, o jovem não tem mais essa cabeça do trabalhar para se aposentar. Tanto é que se fala muito em inteligência financeira, muito em investimentos. Esse é o mundo jovem, né? É o mundo de eu é, ganho o que eu quero para investir numa vida mais confortável. Eu não tenho mais o meu trabalho como uma fonte de aposentadoria, como uma fonte de segurança. Ela não pode ser minha única fonte. Ela é a minha fonte inspiradora de crescimento e realização profissional. justamente. É, eu tenho um grande exemplo aqui dentro de casa, né? O meu filho de 22 anos, o Breno, praticamente ele trabalha para ele mesmo, ele é dono de si mesmo, ele é o chefe dele, ele trabalha onde ele quer. Então, ele trabalhou em 3 empresas e nenhum ele ficou, porque não era o que ele queria. Ele queria liberdade financeira, liberdade de tempo, e ele trabalha onde ele quiser. Então, por ele, eu me inspiro assim, do que realmente eu estou falando. Porque é uma juventude que, às vezes, está lá na frente, é autodidata. Ele faz coisa que Deus duvida e que não faz curso sozinho e que ele tem conhecimento de que pessoas maduras da área não têm. Não tem. Então eu tiro assim, não é porque é meu filho, não. Mas é porque ele realmente é impressionante. Eles são muito ativos, né, Dê? Eles são muito ativos, eles buscam muita informação. Uma coisa que eu acho fantástica no jovem e que quando o líder percebe isso, ele ganha muito mais com a equipe dele, é perceber alguns gestores eles tinham aquela filosofia de eu acho que esse jovem está me afrontando, está me desafiando, desafiando a minha liderança, porque eles são questionadores. São. Eles não engolem uma verdade que é dita como verdade se ela não for provada ou se ela não for apresentada. Se aquilo não for trazer fatos, né, realidades, estudos que comprovem, eles são mais questionadores, eles buscam informação, eles buscam a ferramenta que funciona, e é algo que o líder pode se aperfeiçoar e aproveitar na gestão dele, né, Dê? Buscar também É trazer justamente. os jovens, né? Trazê-los para perto. Vi que a Thaís acabou de entrar, seja bem-vinda, minha amiga, é uma honra te ter aqui. Thaís do nosso grupo, coach também, maravilhosa. Ó, Cari botou, tô contigo, Breno. Eu nem sei se ele tá aí, viu, gente? Não sei se ele entrou, não vi, não. Acho que Eu sei tá, que viu? o irmão dele tá aí, Diego. Daniel entrou, seja muito bem-vindo, Daniel. Pensa, Ó, uma meus amigos. dupla genial. Daniel e Thalita presentes também. Pensa dois irmãos tops e super gestores. Ah, Vamos esperar. ô, nossos amigos aí analistas, um beijo para todos vocês. Nosso mentor aí, que privilégio estar aqui com a gente. Bem-vindo, Cleverson. Tem o meu mentorado aí, tem uma galera aí linda. Sejam todos bem-vindos. Sim, complementando o que você falou, Andressa, isso tudo só pode acontecer e se realizar para segurar o jovem numa empresa, como o Luiz mesmo falou, de colocar realmente os interesses dele para segurar ele na empresa, é justamente o que eu respondi na instante e o que Anderson perguntou. É justamente, se o líder não tiver uma liderança inspiradora para inspirar essa geração Z, aí fica complicado fazer essa gestão para conquistar eles, né? Então, porque eles têm que ter um exemplo dos novos gestores que estão liderando ele no ambiente corporativo.
E o que Tua será essa resposta liderança? acabou lhe trazendo uma nova pergunta e desafio. Preparada? Sempre. Denise sempre está. Sempre, tem que estar, né? Tem que estar, Boa! né? Denise, tu acabou de falar pra gente a respeito do líder para ser inspirador, ele precisa estar preparado. Bora para a pergunta de 1 milhão. Pensando nessas Eita, características que a gente falou aqui, que a gente disse como é esse comportamento jovem, o que ele espera, como tem que ser esse líder. Hoje, quais são as características de um líder inspirador? no caso, uma liderança inspiradora. O que seria, Denise? Primeiramente, né, o ato de liderar é confundido com o de gerenciar, né? Há quem acredite que se trata de administrar os recursos podem ser as pessoas, gente, em busca de um objetivo estratégico, né? Embora assim, o que pode ser muito mais do que isso. E aí surge a liderança inspiradora que todos os líderes têm que ter na sua gestão. É algo mesmo assim de coração mesmo, é algo humanizado. E aí ela se relaciona com a capacidade de envolver as pessoas num propósito, ideal de incentivá-los, né, a agir, principalmente os jovens que estão chegando no mercado hoje. Essa abordagem faz com que os jovens liderados, né, tenham um líder até assim como um mentor mesmo de confiança e queiram ser como ele, né? Isso que é a verdadeira inspiração. Ao colocar em prática tudo isso na sua gestão, há uma mudança de forma que eles interpretam, vão ter um novo olhar, e como eles enxergam as empresas e até suas próprias funções de uma maneira assim grandiosa, de fazer tudo com paixão, com vontade, porque ele se sente valorizado naquele ambiente, porque tem um líder mesmo inspirador ao seu lado. É um jeito de transformar os relacionamentos e garantir da melhor forma o desenvolvimento que todos estão, né, naquela equipe. Pode ser assim, tanto da geração X, Y, Z, mas quando os jovens que estão misturados nessa equipe, que sentir eles por serem imaturos, sentir essa geração dos líderes, eles absorvem muito mais do que de uma pessoa madura. A pessoa madura, né, como se diz, uma macaca velha, já sabe, já conhece esse perfil. E acima de tudo, e quais os benefícios que um líder tem sendo inspirador para esses jovens, né? Primeiramente, motivar as equipes. E antes de tudo, né, até complementando, para ele inspirar esses jovens, eles têm que ter uma comunicação assertiva, uma escutativa e conhecer o perfil comportamental de cada um do seu liderado, principalmente os jovens, para saber se eles são muito comunicativos, se eles são as pessoas bem tranquilas, se eles são assim perfeccionistas, ou se eles são assim, muito exigentes, gostam de mandar, são pacientes, enfim. O líder de alta performance, eles têm que conhecer os perfis dos seus liderados, principalmente os jovens que estão chegando hoje em dia, porque às vezes eles não querem mesmo, né? Não tem, às vezes, a orientação vocacional para saber realmente se é aquela área que eles querem trabalhar, que eles querem se desenvolver. E o próprio líder, que tem uma visão madura, de alta performance, eles vão conversar, vão ter esse olhar humanizado, de conversar com cada um deles, se realmente é isso que você quer, é isso que você gosta. Então, tem que ter realmente esse olhar humanizado para desenvolver eles da melhor forma e eles não ficarem frustrados em estar num lugar que não queiram, né? O Anderson acabou de fazer uma. Compartilhou com a gente aqui um comentário super bacana dele, que foi muito de encontro enquanto tu falava. Parece que o Anderson também estava bem de encontro aqui. Que ele falou que hoje uma liderança inspiradora ela é muito diferente de uma liderança seguidora. Que é o que a gente, infelizmente, ainda vê em muitas lideranças, que a liderança inspiradora é aquela liderança de parceria, correto? É aquela liderança que a gente percebe que a gente tem um líder ali, o jovem percebe que ele tem um líder disposto a desenvolver o melhor que ele pode ser. Não o perfil XYZ, né? Que a gente olha e fala assim: ah, eu quero que todos se tornem dominantes. Não. Eu quero que o meu É, liderado seja o melhor dominante possível, caso ele seja um dominante. O melhor que um dominante pode ser. Eu quero que o meu liderado, se for um influente, tenha as melhores características de desenvolvimento possível que o influente pode ter.
se ele é tão maravilhoso em comunicação, se ele é uma pessoa tão elétrica, tão para frente, tão criativo, por que que eu vou fazer dele, que é o que acontece em muita gestão, né, Dê? Por que que eu vou pegar esse influente e falar, não, ele tem que ser aquela pessoa que, assim como o estável, ele tem que ser extremamente organizado. Poxa, para um dominante com influência alta, com os dois fatores altos ali, com conformidade super baixa, com estabilidade super baixa, é um baita desafio. Porque a pessoa acaba entrando naquela roleta russa maluca que a gente passou a nossa infância toda em escola, que é, ao invés de desenvolver seus pontos fortes, tu fica sempre querendo trabalhar e olhando para os teus pontos fracos. E assim a gente não se desenvolve. É, Assim a equipe não cresce. justamente. Luiz É, acabou até de verdade. dizer aqui, né? Líder que é líder, ele inspira, ele não impõe, ele não amedronta, ele é exemplo para os seus liderados. É isso mesmo. Ele é aquela pessoa que a gente olha, que os olhos brilham e que a gente já falou uma vez na vida e espero que a gente fale muito mais vezes, né, Dê? Eu, por exemplo, falo hoje, quando eu olho Sim, para o meu sim. gerente isso, quando eu crescer, quero ser como essa pessoa. Porque são pessoas fantásticas, É, inspiradoras. deixa legado na nossa vida. E quando você se inspira em alguém, eu mesmo tenho umas inspirações de alguns profissionais aí, que eu sou suspeita a falar, e a gente se inspira nos melhores exemplos, né? E a gente vê que isso faz bem para a nossa carreira, para a nossa profissão e como ser humano, acima de tudo. É uma troca de conhecimentos. Então, os jovens hoje em dia, eles se inspiram com os líderes inspiradores, né? Eles se inspiram nessas trocas de comunicação, de energia e a motivação que eles recebem de um líder, porque tem realmente aquele líder humanizado. E aí vai depender muito do perfil do líder, né? Como você citou aí, né? Um líder dominante, e aí vai ver como é que ele vai, se eles não, se o próprio líder, que Anderson falou, realmente é diferente, não tiver essa percepção dos perfis dos jovens, aí não vai nada adiante. Porque Exato. ele não vai ter uma comunicação assertiva e não vai ter essa visão de distinta e de respeito para cada perfil de como ele vai lidar, vai se comunicar com cada um deles, né? De maneira que possa inspirar da melhor forma, principalmente a parte individual. Porque você pode até fazer uma reunião e nem todos vão ter a mesma percepção de comunicação, vão receber a comunicação igual. Exato. Quando E é você um pouco começa. isso, né, Dê? Você mesmo é líder nisso aí, né? Você é expert. Estamos aprendendo. Você e Anderson aí, ó, eu sou formiguinha perto de vocês aí, do expert Gente, das essa mulher é lideranças. modesta demais. Tem muita gente Sou presente nessa live que formiguinha. sabe que eu estou dizendo a verdade. Essa mulher é bem modesta. Vocês não têm ideia. Eu tô aprendendo com vocês, né? Aham, estamos sabendo, dona Denise. A gente aprende todos os dias contigo, viu? A Thaís, ela acabou de Nós. compartilhar um texto assim, né, fantástico, um comentário maravilhoso, que me lembra muito alguns líderes que eu Mana, tive e que eu tenho hoje, que é: seguimos líderes pela admiração e respeito. O chefe a gente segue por medo. E é bem isso, né? Eu tive um líder que me ensinou a vender. Eu era uma formiguinha que não sabia nada de vendas e achava que era um bicho de sete cabeças, e esse homem transformou a minha vida. E eu lembro que quando eu fui agradecê-lo depois de 3 anos, extremamente emocionada, o que ele me disse, se eu já o tinha como um líder, eu olhei e fiz assim: esse homem é fora da curva como líder. Porque ele olhou para mim e falou assim: faça para mais pessoas. Se eu te fiz um bem, faça para mais, né? Compartilha isso, envolve mais pessoas, ensine mais pessoas. E essa é a essência da liderança, né, Dê? É essa inspiração que a gente segue a admiração, a gente segue o exemplo. Esse líder passou pela minha vida há 14 anos atrás e ele me inspira até hoje. Ele me motiva até hoje. E isso é fantástico. É isso que tem com a liderança inspiradora, né? Não é aquele medo que a gente olha e fala assim, nossa, eu vou fazer, porque quando. E eu falo porque eu já tive chefe assim, Carissa tá presente, acho que também já compartilhou que teve, tu também teve. Aquele chefe eu tenho que profunda admiração. ele olhava pra gente, ele pedia uma coisa, a gente gelava. As pessoas quase desenvolviam depressão ou síndrome do pânico de medo.
A gente falava, é melhor fazer porque daqui a pouco ele fica vermelho, explode e um dia ele mata um. Esse era o nosso medo como liderados. E a gente não faz com prazer. A gente não tem bons resultados. Porque tudo aquilo que a gente faz sem prazer, os resultados são limitados, né, Dê? São. Eu tenho esses dois exemplos na minha vida profissional. Já passei por um chefe que tremia mesmo, que ele dissesse, vamos ter reunião, todo mundo já entrava na sala tremendo. Sim. E eu tenho um que até hoje eu chamo ele de meu eterno gestor. Ele não está mais em Salvador, ele é um grande líder de RH lá em São Paulo. Vou citar até o nome dele aqui, não sei se alguém está presente, conhece, Ney Penalva. Pense num gestor maravilhoso, ele foi gerente de RH e trabalhei com ele muitos anos. É uma pessoa que eu me inspiro até hoje, como pessoa, como profissional, um líder maravilhoso. Assim, porque eu trabalhei com ele mesmo, ele foi meu gerente de RH, e é um exemplo, né? Quando a gente tem um gestor desse que passa na nossa vida profissional, é um exemplo que a gente vê que hoje em dia isso tem tempo. E hoje em dia não é todos os líderes que têm esse perfil. E quando deixa esse legado na vida da gente, não tem preço. Que é o maior ganho, né, Dê? A gente passa, quem nunca teve esse aperreio na vida, como disse Carissa. É Todos verdade, nós Kari. passamos por Todo mundo já passou. isso. Sabe? Aperreio Porque mesmo. assim, né, Dê? Eu brinco e eu falo que chefe ruim, e chefe mesmo, né? É bom a gente ter um só na vida. Porque aí a gente aprende o que não ser e tá tudo certo, vamos para líderes de verdade. Mas pelo menos a gente aprende o que não fazer, Aí como tá. não ser. É, Aí tá e perguntou, meu antigo chefe, né? Chamo de como pai pai até hoje. hoje. Isso é Pois fantástico. é, Não tem preço. Quando a gente é não tem líder não. e alguém te elogia, ou alguém vira e fala assim, tu é a minha inspiração, ouvir aquelas frases, né, principalmente dos jovens, quando a gente escuta aquela coisa de, olha, tu é a melhor chefe que eu tive na vida, e a gente vê os olhos É, brilhar, eles não sabem o que a gente sente por dentro. Né? O coração é uma pega emoção, né? fogo. Isso, o coração Não, pega fogo. se for influente principalmente, eita, O coração se pega derrete, fogo. Porque se quando a gente. derrete. Isso, e a gente se derrete, Dê, porque assim, a gente olha para aquele liderado e a gente sabe que ele vai ser um líder fantástico, porque a gente aprende demais com o exemplo. E a gente se Sim, desenvolve demais com o exemplo. É tal qual na educação uma criança, né? Quanto mais amor ela recebe, mais amor ela vai dar. Então, a gente começa a criar pessoas maravilhosas. Luísa acabou de compartilhar aqui conosco. Ah, eu tive um chefe que saí da empresa dele e fui para outra empresa 6 meses depois. Ele me chamou e fez uma proposta para eu ir trabalhar numa cooperativa dele, com o com salário essa, o dobro que eu ganhava. ó, Isso é fantástico. ó que oportunidade. Isso é Isso fantástico. aí, isso é um exemplo que ele dá, porque, né, quando vê que aquele jovem também lhe inspirou, porque do mesmo jeito que o jovem se inspira no líder, o líder se inspira no jovem. Sim. Que é uma troca, né? Nós aprendemos também com a juventude, a imaturidade deles, porque às vezes eles são puros e eles trazem inovações de coisas que a maturidade às vezes não está enxergando, E a gente sente até que vontade de ajuda adotar, né, muito. Dê? Tem aqueles líderes que É, a gente quer adotar. Eu falo porque eu olho para os meus hoje e na empresa a gente trabalha em um formato que é de compartilhamento de colaboradores e de líderes. Então, a gente faz com que eles aprendam um pouco de tudo, estejam prontos para tudo, se desafiem para descobrir o que eles gostam também. Então, eles acabam passando por outros setores, vez ou outra também, para colaborar, para ajudar com outro setor, para aprender. Eu sempre falo para eles, eu sou uma mãe ciumenta. Então, eu brinco com eles e falo assim: filho bom criado a gente não quer dar para ninguém. Então vão, mas voltem. E eles sempre dão risada por conta disso. Porque eu falo, não se ó, apega Carissa, ao é, gestor, não. Volta, pelo amor de Deus. E eles dão risada. Porque tem isso, né, Dê? São liderados fantásticos. Os gestores, eles precisam começar a olhar para o jovem, para as qualidades do jovem. Não é porque o jovem ele não pensa mais numa aposentadoria dentro de uma empresa que ele não tenha um perfil maravilhoso que vai acrescentar demais e que vai contribuir muito para o teu crescimento. Eles ensinam muito. sim, muito. E Carissa falou, é justamente o que eu ia comentar, é saudade dos meus jovens. Eu também eu trabalhei com 4 jovens, né? Foi eu que fiz a seleção, coloquei eles.
E assim, sinto só saudade, porque teve uma delas, jovem mesmo, que trabalhava na empresa e engravidou. 18 anos. Eita, E aí, assim, quando a bebê nasceu, parecia que era filho da gente, né? Neto da gente. Porque a gente já tinha ela como filha. E aí a gente se inspira assim neles, porque a gente pega amor no dia a dia. E aí, saudade mesmo, cara. E aí, Luiz comentou alguma coisa aí olha que também. forte. Sim, eu acabei de ler o comentário do Luiz, a transmissão de pensamento mentor. Estamos conectadas, embora seja Bahia, São Paulo. Luiz acabou de compartilhar um comentário muito forte com a gente e que vale a pena os líderes pensarem muito nisso, que esse líder que fez esse convite que ele tinha comentado agora há pouco, ele recusou, o Luiz recusou o convite, porque ele já sabia que esse líder, mesmo oferecendo o dobro do salário para ele, era um líder-chefe, Denise. E aí, quando o Luiz Hum, recusou a proposta, esse líder, que não é líder, que é um chefe, bem sem noção, ainda fez o comentário de que o Luiz ia morrer entregando o jornal. Mal sabe, né? Tomara que ele conheça o misericórdia. Luiz hoje. Então a gente O que percebe. ele fala retorna para ele mesmo, Exato. misericórdia. E tem a história do medo, né, Dê? A gente percebe que muitos líderes, muitos gestores, ao invés de serem líderes, eles acabam sendo chefes por insegurança, por falta de É, autoconhecimento, por falta de preparo. sim, Aquele que não é líder, ele só não é líder por falta de preparo. Porque se a gente é. soubesse, né, se todo mundo soubesse o quanto é bom ser líder, ninguém mais queria ser chefe. Porque é gratidão. Ah, essa palavra chefe é uma palavra tão antiquada, parecendo coisa do tempo da pedra. Sabia que eu já brinquei com Porque os colegas? E eu tinha uma colaboradora, é do tempo da pedra esse negócio de chefe, eu tinha uma né? colaboradora que ela Não- falava para mim, chefe. Um dia eu brinquei com ela, falei, menina, me chama de chefe. Não. Aí ela, por quê? Eu falei assim, quem tem chefe é tribo, para com isso. E ela começou a dar É, risada. Eu falei para ela porque vem com um peso, né? Embora a gente saiba que muitos falam de um jeito bem carinhoso, porque a juventude hoje fala de um jeito até carinhoso, né? Fala, e aí, chefe? A gente sabe é, na que brincadeira. isso, a gente sabe que existe uma referência antiga de chefe que dá medo, né? Que a gente fala assim, não quero ser chefe, não. Aí o Anderson Ó, compartilhou aqui conosco também, deixa eu ver foi um aqui. comentário de Thaís, foi. Esse chefe da Thaís é o afetivo. Cria laços profissionais e pessoais. O que Thaís comentou que ela chamava de pai, né? E com mais amor ela entrega. É realmente, né? É uma troca, porque fica para nossa vida. Luiz está Aí, até Cari está dizendo pedindo para aqui, ler cadê? o Luiz tá segundo dizendo. comentário. Ah, era o comentário que o Luiz tinha feito de recusar a proposta, né? Do que a pessoa falou para ele. E aí o Luiz até confirmou Isso. aqui pra gente e disse que na hora ele engoliu seco, como dominante, né? O D, todo dominante, quando escuta uma coisa que não gosta, engole É. seco, que a vontade de virar pra pessoa e falar, vá, né? Para um lugar que não é muito Ele tem bonito. que interpretar como dominante para não se abalar, Isso, não isso. se abalar mesmo. E hoje ele Não falou: levar não para o entrego pessoal. mais jornal, nada contra quem entrega, mas eu sabia que aquilo era algo temporário e que era para o meu crescimento. Muito bem, Luiz. E é isso mesmo. Isso é E mal sabedoria, sabe o porque Luiz, não era. é bem Isso isso. aí é E porque sabedoria, não é ó, que está inteligência aprendendo. emocional. E tem isso também, né, cara, né, Dendry? Eu vejo que alguns profissionais, né, eles se referem à profissão, às vezes, dos seus liderados, quando seus liderados escolhem, inclusive, às vezes, transição de carreira, como algo pejorativo, como uma escolha pejorativa. É, Eu já ouvi gestor olhar para a pessoa que saiu do ambiente de trabalho, fez escolha de ir para outra empresa e falar: fez besteira, não vai ser feliz lá não. E aí a gente pensa, que prepotência desse chefe, né? Porque a gente fala, será que tu tá na cabeça do jovem para entender o que ele entende como felicidade profissional? Com certeza não é contigo por conta do comentário que tu fez. Então, é. falta inteligência emocional para esses chefes, né? E como? Justamente porque, assim, se eles não tiverem as características de inspirar as pessoas, né, os liderados, eles vão ficar falando essas besteiras que não vai agregar na vida de ninguém e, pelo contrário, ele não vai ter uma visão de alta performance que as pessoas e o respeito que os liderados precisavam ter dele, porque ele não está ajudando nem as pessoas, não está colaborando no desenvolvimento, em inspirar, em ajudar, em dar exemplos. Então, eles não têm essa percepção. Isso aí é um chefe daquele tempo da pedra. Isso Exato. nunca foi líder. Hoje, pensando, Dê, trouxe um novo desafio. Uma pergunta, já te falei que era uma sabatina e vai ser mesmo. Qual, Eita, qual a estou preparada, diga importância? aí. Bora lá. Qual a importância desse líder
na gestão de uma equipe jovem, pensando hoje na questão do home office, que a geração X tem bastante resistência de entender a importância do home office e que dá para ganhar muito com o home office, de contribuição, Sim, de sim. liberdade, de qualidade de vida. Então, qual é a importância desse líder inspirador nessa gestão de uma equipe jovem, com todo esse contexto, inclusive de home office que a gente tem hoje, dessas realidades diferentes que a gente tem hoje? Bem, primeiramente, assim, para ter o engajamento da equipe, né? Hoje em dia tem que realmente torná-las, todas as equipes participativas. Ter reuniões constantes, né? Principalmente como você citou aí, o home office. Aí eu vou falar de ambos os lados, tanto os home office, primeiramente, porque sempre ter reuniões e aí verificar, assim, primeiro sempre ter uma comunicação individual, como é que você está, se está tendo algum desconforto aí onde você está trabalhando, como é que está a família, está tranquilo aí o ambiente que você está trabalhando, a internet. Primeiro saber as particularidades de como ele está vivendo o home office hoje em dia, porque tem várias empresas que os profissionais não voltaram, que continuaram. E aí entender a individualidade de cada um para depois reunir todos numa reunião quando for realmente. E essa parte você lidera, porque aí você vai falar a parte de batimento de metas, como é que vai interagir alguns assuntos, reuniões de negócios. E aí sim, quando você vai fazer isso, é de uma maneira com a equipe toda. Mas, particularmente, é bom você ter sempre uma comunicação individual com cada um, porque eles têm que compreender, né, a distinção que cada um vive, um ambiente de trabalho, a casa de um não é igual à casa do outro, tem uns que têm escritório, tem uns que trabalham no notebook dentro do quarto do filho, tem zoada de vizinho, tem festa, e às vezes não se concentra, ainda não tem internet suficiente, assim, tranquila para você ter uma concentração no ambiente de trabalho. Primeiramente, a observar a individualidade de cada um, é o respeito. E assim, para melhorar o clima organizacional dentro da empresa presencial mesmo, né? O próprio líder tem que criar condições para que eles se sintam seguros e valorizados dentro do ambiente de trabalho, para ter um engajamento melhor. Né? O líder inspirador, que ele faz? Ele entrega para eles conseguirem, que ele entrega mesmo, conseguirem uns resultados melhores do que eles estão almejando na equipe. Inclusive, assim, o lado de você posicionar quanto aos clientes, às marcas, os outros profissionais. E assim, você ter uma boa visão empregadora, de modo que quando você passa uma comunicação de uma maneira corporativa, assertiva e de compreensão, que facilite a compreensão deles, né? Isso engaja. Por quê? Quando ele passa a comunicação, e às vezes o jovem não compreende. Você entendeu? Qual é a sua dúvida? Me fale aí, o que, que você entendeu? Porque às vezes eles não têm aquela maturidade, né, de compreender as coisas corretamente, assim, às vezes tem alguma palavra que eles não compreenderam e ficam com vergonha de perguntar. Principalmente os estáveis, ficam com aquela vergonha e aí não, vou perguntar não. E às vezes não desenvolve porque ficou aquela dúvida. E aí, assim, eles têm que ter essa percepção e ter um dom, né? Porque às vezes, assim, o dom de liderar é algo que nasce com a pessoa, é um dom. Né? Que tem lideranças que a pessoa desenvolve no dia a dia com da carreira profissional, mas quando a pessoa tem um dom, e você tem que enxergar hoje em dia os liderados distintos, de respeitar os perfis comportamentais, que cada um enxerga de uma maneira diferente, trabalha de uma maneira diferente, se desenvolve de uma maneira diferente. Ninguém é igual a ninguém, nós somos seres únicos, Deus não criou cópias. Né? Então, cada um tem uma percepção diferente. E assim, os líderes, né, além de, como comentei na instante, de conhecer os perfis comportamentais de toda a sua equipe jovem, antes de tudo, né, eu gosto muito de citar essa frase, porque isso envolve tanto o RH, quando vai fazer a seleção dos jovens, para ter o engajamento, né, que as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e são demitidas pelos seus comportamentos. É uma frase de Peter Drucker. Ele fala muito isso, e é uma realidade no mercado de trabalho. Por quê? Quando o RH faz a seleção e que que passa por líder, o jovem tem esse perfil e tal, é coerente com a vaga, se o líder não tiver essa percepção, primeiro tem que fazer pela triagem do RH.
Se ele está fazendo justamente o que o líder está pedindo, aí vai fazer realmente, tem que ter uma coerência e vai fazer uma assertividade na contratação. Agora sim, tem que ver se eles têm as habilidades técnicas, né? Que não é só o comportamento. Só que técnicas não é, as habilidades não é tudo. Você pode ser o bambambam da ferramenta, do sistema, liderar tudo. Mas se você não souber se relacionar com as pessoas, você não vai a lugar nenhum, não se desenvolve, não cresce e você não fica em empresa nenhuma. Porque hoje em dia nós somos as pessoas, é o coração e o sangue das empresas. A gente passa A muito ferramenta é apenas. A gente passa A muito ferramenta é uma trabalhando para consequência. aprender. É aprendizado, treinamento, isso é o mínimo. Tá aí uma coisa que os jovens aprenderam e acabaram ensinando para as gerações anteriores e que ensinaram para as próximas também, porque a gente tinha uma relação com o trabalho antes que era quase que algo de obrigação social, né? De obrigação de sustento, de segurança, obrigação social. E o Uhum. jovem trouxe com essa nova personalidade, com esse novo jeito de ver o trabalho, que é, e eu já ouvi isso de muitos jovens, se eu passo 8 horas, 9 horas por dia no meu trabalho, eu passo mais tempo no meu Hum. trabalho, ou com o meu gestor, ou com os meus amigos do trabalho, do que eu passo com minha família. Então, isso precisa ser agradável, isso precisa agregar, precisa Uhum. trazer transformação positiva e eu preciso sentir parceria. Eu preciso ver que esse líder inspirador, ele tem que ser parceiro. Ele tem que me É, desenvolver, ele tem que se desenvolver também, porque quanto mais um líder se capacita, mais ele capacita sim, ele. Porque tem líderes que justamente. param, inclusive, nisso, chefes, né, Dê? Que param, inclusive, nisso, né? Eles se adotam daquelas prepotências quando tá pronto, É, quando se torna chefe, fala, não tenho mais nada para aprender, não tenho mais nada para estudar, eu mando, os outros uhum. obedecem. É aquele ditado antigo, né? Manda quem pode, né? Obedece quem Obedece tem quem tem juízo. juízo. Misericórdia. Dá E até se o próprio, desespero ouvir isso. se o líder não se autoconhece, ele nunca vai saber autodesenvolver, né? Nem ele, nem ninguém. Isso. Seu esposo acabou de compartilhar aqui, Dê, ó. Porque os jovens estão cada vez mais distantes dos livros e a tecnologia é um dos grandes culpados por esse quadro, que cresce cada vez mais. O que o líder pode ajudar nesse processo? Tá contigo, Dê. Essa é tua. Como que o Deixa eu ver líder como é. pode ajudar mais nesse processo, pensando que os jovens estão cada vez mais afastados dos livros, estão mais conectados com a tecnologia? Quais atividades, quais características e comportamentos hoje um líder pode trazer para quebrar um pouquinho dessa lacuna e fazer com que a tecnologia, na verdade, vire uma oportunidade para esse jovem dentro do mercado de trabalho? Primeiramente, cursos, né? Porque hoje em dia tem muitos jovens que não têm mais paciência de comprar livros, né? Tem os livros em PDFs. E aí o que facilita? Hoje em dia tem muito jovem que vai para academia, bota o livro mesmo no Kindle e aí fica ouvindo, né, o livro mesmo, fazendo uma esteira, fazendo uma caminhada. Isso é um modo, é uma das ideias de você ler um livro de acordo com o tema de crescimento que vocês queiram interagir, se desenvolver. Se não quiser, comprar o livro físico. Outra coisa, muito que eu incentivo muito aqui os meus meninos na época, porque agora não, aqui também tem uma biblioteca de livros, mas hoje em dia não é todo mundo que está comprando livro. Isso. Cursos, os jovens têm que investir em cursos. Tem muitos cursos gratuitos que hoje em dia não existe desculpa, porque muita gente, a internet mesmo, ela né, dá exemplo por bem e por mal, mas se você aproveitar o que ela tem de bom, de recursos que você possa estudar, se desenvolver, tantos cursos gratuitos, eu mesmo nessa pandemia mesmo fiz 13 cursos, somente 2 pagos, 3 pagos, o resto foi tudo gratuito. E tá E aí, aí, né? assim, é cursos, se desenvolver, estudar pela internet, isso aí não tem preço. E me ocorreu aqui também, né, Dê? Algo que os líderes também podem pensar, de repente, é trazer um desafio para a equipe, pensando em cursos, pensando em livros, pesquisar livros, né, que tenham a ver com liderança, Sim, com equipes, com gestão, com engajamento, e trazer propostas de desafio para a equipe.
né? Fazer algum sorteio. Olha, essa semana nós vamos ler tal livro e a gente vai debater a respeito. Quero ver quem realmente prestou atenção. Vamos trazer, né, os ensinamentos desse livro sobre liderança, sobre gestão de equipes, para Sim, vocês. os Vamos ver o que temas. a gente aprendeu e ouvir ali da equipe compartilhar, da galera compartilhar. Porque a forma que a gente foi ensinado a ler livro no passado que era chata, né, Dê? Era aquele, se você, por que eu tenho que ler o livro? Ah, porque tem que. O tem que não é agradável para o ser humano. Né, Não né, gosta de não. ouvir o tem que. A gente quer ouvir com lógica e com desafio. O que é que eu aprendo? Como é que eu Com- aplico? E é o que o jovem mais se pergunta hoje, porque ele é muito interativo e muito conectado. O que é que eu É, aprendo? Como é que eu aplico? Quando a gente traz ali algumas atividades que os envolvem exemplos, sim, aplicação, sim. exato, eles tendem a aderir mais a essa ideia, né? Os exemplos práticos, né? Porque até, como você citou, o líder ele pode ter, por exemplo, tem uns livros mesmo a dar de brinde, principalmente assim, é o funcionário destaque do mês, até um modo de motivação, e aí fazer sorteio de livros, e aí até perguntar à equipe, o que é que vocês gostariam de ler? O que é que vocês gostariam de aprender de diferente? Porque a partir do momento que você faz essa pesquisa de satisfação, você pode até pesquisar livros de interesse dos temas que eles gostam, e aí fazer sorteio de livros. Ah, então vamos ver quem vai batimento de meta, fazer sorteio da equipe, entregar a motivação. Quero ver quem vai ler esse livro e eu quero o resumo do livro. A gente vai marcar uma palestra, uma reunião, de fazer um resumo do livro, o que é que você agregou com aquele conhecimento. Isso é maravilhoso. Eles se sentem parte, né, de que é preciso. Ele começa a perceber que ele é percebido, que escutam ele, e isso agrega. Denise, Luiz acabou de trazer pra gente o final da história com aquele chefe bem louco que ele teve. E escuta essa, Diga, Luiz, cadê? caia para trás. Ele acabou de compartilhar conosco que o chefe que dizia para ele que ele ia morrer vendendo jornal, trabalha hoje na banca de jornal da esposa vendendo jornal, revista. Tá vendo? É o chefe Ah, né? prepotente mesmo que o universo vira e fala: peraí, que tem É, que fazer pagar um pouquinho. É o que eu bem falei na estante, né? Vira isso. contra ele mesmo. A Porque palavras têm prepotência, o poder. universo faz isso. A gente não sabe o dia de amanhã. Gente, a gente não pode falar isso, não, pelo amor de Não. Deus, hein? Né? Anderson acabou de compartilhar aqui algo interessantíssimo com a gente, que é algo que a gente até estava Cadê conversando, que vale a pena aprofundar, que é chefe tem esses medo de livros? perder o emprego e o líder, ele se preocupa em formar novos líderes. Tá aí um dos maiores desafios. E é assim que as portas se abrem para todos. Que é o que a gente estava falando sobre o autoconhecimento, né? O chefe, ele só é chefe porque ele não se Hum, conhece, porque ele não se prepara, então ele tem medo de perder lugar. O líder faz o contrário. coitadis. Deixa eu ver se eu estou acompanhando E aqui, a que já Paula passou um acabou de monte de dizer, né, que a comentário arrogância não dá aqui. espaço para inteligência emocional. Muito bem colocado, tá? A arrogância, ela é inclusive a ausência de inteligência emocional, porque a gente percebe que é uma armadura, né? A arrogância, a prepotência, vários outros É, comportamentos ali não muito felizes, são, na verdade, uma armadura de quem não está preparado e de, às vezes, alguém que se feriu ou que acha que ferir o outro é o melhor caminho dentro de uma gestão. Tem aqueles chefes que, inclusive, sofreram às vezes na mão de chefes, e aí ele se torna chefe que ele olha e fala: agora é a minha vez. Não! É a sua vez de fazer diferente, de ser um líder sim, inspirador, sim. de ser melhor, porque senão tu é igualzinho ao outro, tu não aprendeu nada. É o tal da E assim, inteligência emocional. Dressa, aqui, complementando o que você perguntou do engajamento, né, que eu não cheguei a concluir, existe vários fatores que engajam, né, como eu estava citando, home office, e agora eu vou citar assim, de uma maneira geral, tanto do home office quanto do presencial, né? Aí vamos citar, tem a flexibilidade de horários, né? Aí tem que ver Isso, aquele detalhe, né, de horários rígidos, porque eles não gostam muito de muita coisa engessada, né? Tem isso. aquela flexibilidade para conquistar eles. E assim, o salário compatível com a autonomia, que às vezes eles gostam de ter essa autonomia, porque como ele tem o salário compatível, porque tem bolsas mesmo aí de ensino superior que é quase salário mínimo, então isso brilha os olhos deles. Isso. Ensino médio, que às vezes é a metade, mas tem bolsa mesmo.
que é R$ 900 mil, de acordo com as indústrias, fora os benefícios. Então, isso brilha os olhos dos jovens. Então, tem que se preocupar mesmo assim. As empresas que têm o plano de cargos e salários, que tem essa organização de você colocar os diferenciais do que a cada cargo exige, as responsabilidades, e aí o perfil do estagiário, do aprendiz. Então, ali eles mostram que a empresa tem um plano de crescimento, né, de você se desenvolver, um processo seletivo interno, que você possa desenvolver sua carreira ali dentro. E, assim, muito importante, que eu não posso deixar de citar, é os feedbacks constantes, através das avaliações de desempenho. Isso é imprescindível, porque a partir do momento que o jovem tem esse feedback, né, nas primeiras experiências, assim, as representações das autonomias, dos comportamentos que eles estão desenvolvendo. Então, é bom para tirar as inseguranças que eles estão sentindo devido aos pequenos erros, né, no início de primeiro emprego. E, assim, os feedbacks práticos constantes, para eles mostrarem que tem um líder assim, do seu lado. E, acima de tudo, assim, ter planos estruturados para eles. O que seria isso? Você tem uma relação diferente com as hierarquias, né? Exato. No caso, tem um líder e tem um gerente. E o jovem se sente estimulado a ter um líder perto dele. Às vezes, né, tem um líder e tem um gerente. Então, quando você fala com o líder ali que está ali sempre no dia a dia, ele se sente seguro. E isso ajuda eles a melhorarem o seu desempenho profissional. Impulsiona a carreira de uma maneira que eles pensem em aprender mais e mais. Isso valoriza muito. E isso o líder dá grande exemplo quando eles agem dessa forma. A gente precisa humanizar os acertos e erros. É algo extremamente importante na liderança, né, Dê? Recentemente, a minha equipe tem alguns aqui presentes, sabem bem disso, depois eu vou poder compartilhar mais. Mas tem uma frase que eu uso muito com eles, que é, às vezes, a gente comete erros todos os dias, nós somos humanos, a gente precisa humanizar isso. E ninguém erra querendo errar. Então, o líder precisa entender isso e tratar de outra forma a equipe a partir disso. Às vezes, os meninos falam para mim, né? Ixi, Andressa, comi bola. E aí eu dou risada e falo para eles, relaxa, eu como bola o dia inteiro. Eu como bola o tempo todo, eu como bola o dia inteiro, faz parte. O ideal é o líder perceber que todos nós somos amadores. Até porque esses dias eu ouvi uma frase maravilhosa e fantástica que eu me apaixonei, que foi: todos nós nascemos para ser amadores. Porque quando a gente está perfeito, a gente vai embora. Quando a gente começa a ficar perfeito, a gente vai embora. E é uma forma de experiência fantástica para o líder pensar nisso. Por quê? Significa que a gente tenha que ficar errando? Não. Mas significa que a gente precisa olhar para o erro com mais compaixão, como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de aprendizado. O que nós aprendemos com isso? E a gente sabe disso, né? Em várias corporações gigantescas, muitos erros cometidos trouxeram benefícios gigantescos de novos softwares, de novas ferramentas. Se não fossem por esses erros, talvez essas empresas não se desenvolvessem. Tu estava falando um pouquinho aqui, sobre home office. A Elci, que felicidade tua aqui na live, seja muito bem-vinda. Ela compartilhou... Querida Elci. A avaliação deve ser mais flexível para o novo modelo do home office. Principalmente nessa questão de horários, né, Dê? Sim. Eu falei dos horários flexíveis. Né? Porque hoje em dia os cartões de ponto, né? É tudo no sistema. E tem no sistema porque as empresas têm que cumprir, né? Acima de 20 funcionários é obrigatório ter o cartão de ponto eletrônico. Isso. Mas hoje em dia exige assim, aqueles cartões de ponto pelo celular, né? Só que tem que ter aonde você está. O próprio sistema identifica. Você não vai bater o cartão de ponto deitado na cama, enrolado no lençol, que você ainda não está trabalhando. E existe muito isso no home office, viu, gente? Porque muitos jovens pensam que engana, né? Enganam os gestores dessa forma. Vou bater o ponto e falta 10 para as 8 da manhã. E eu ainda estou aqui deitado, já vou bater o ponto. Ali... Liga o computador, bate ponto, vai dormir, né? Com certeza. Anderson comentou alguma coisa aí, né? Esse seu comentário foi fantástico, porque o que eu falo para minha equipe o tempo todo.
A equipe toda está de home office, eu também estou de home office. Fico feliz porque eu trabalho a 2 horas e meia, 3 horas do trabalho. Então, imagina 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Não é nem não Aí é tudo distante, né? tudo distante, mulher. Tu não tem ideia. Porque assim, em São Paulo, a gente fala pra galera que a gente dá referência de localização não por quilometragem como todo o Brasil. A gente dá referência por trânsito. Então a gente não fala Hum. estou a 40 quilômetros do local, a gente fala estou a 3 horas do local. É, É, realmente, aqui em São Paulo é, o negócio pelo que é dá para observar. muito. Então, eu É metrô, é carro, é trem, é tudo. hoje eu trabalho numa região de São Paulo que se chama Liberdade, que é o centro de São Paulo. Então, assim, é um trânsito gigantesco para chegar. E eu moro em Itapecerica, que é perto da capital, mas o perto é perto do trânsito, vira distante. E dos meus liderados, eu tenho quem mora em regiões muito mais afastadas. E o que eu sempre falo para eles: a gente está de home office, o que isso significa? Eu não sou, eu falo para eles, eu não sou fiscal, né? O líder não é fiscal. Então eu não vou ficar controlando o horário que vocês começam, o horário que vocês terminam. A gente trabalha por produção, a gente trabalha por Me resultado. entregue resultados. Me Se tu, entregue resultados, se tu justamente. estiver na tua casa, na casa do namorado, na casa da esposa, de frente para o mar, que é maravilhoso e lindo, ou estiver dentro do teu quarto, o que me importa é o resultado que tu vai trazer. Sim, sim, Né? com Qual é o teu certeza. momento? Qual é o teu local que tu trabalha feliz? As empresas e os gestores precisam rever isso. Onde é que o meu liderado trabalha feliz? É olhando para o mar? É dentro do quarto dele? É dentro da casa dele? É na empresa? Onde é que ele produz mais? E o que eu peço para ele, demanda ele começar às 8 da manhã? O que eu peço para ele E, demanda que ele pare às 8 da noite ou não tem nada a ver com o horário? Eu só preciso que ele faça independente do tempo dentro daquele dia. Que é uma reflexão que precisa ser trazida para os novos líderes, né? sim, Nós estamos preocupados com controlar o liderado ou com fazer o liderado ter a melhor produção possível. tem que ter realmente a preocupação em ter a melhor produção possível. Por quê? Dependendo do perfil que o liderado é, eles vão se desenvolver, né, cada um à sua maneira. Tem os dominantes mesmo, que às vezes ele tem uma demanda para aquele dia, até um certo horário dele do trabalho, e até meio-dia ele conclui, porque ele já cumpriu a meta dele, já fez tudo, já passou o resultado que ele tinha que dar. Isso é do perfil que cada um trabalha. E tem uns que levam o dia todo para concluir. Então, né, cada um tem uma maneira de trabalhar, não existe comparativo. Teve um Vou comentário aí te fazer de. uma pergunta. Será que o líder inspirador está preparado para receber feedback do seu liderado? Boa pergunta. Como é que o líder inspirador precisa receber o feedback dos seus liderados? Anderson, se ele for realmente um líder verdadeiramente inspirador, ele tem que estar preparado mesmo para receber. Por quê? Do mesmo jeito que ele passa o feedback para os liderados, ele tem que ter o feedback da própria equipe. O que é que eu estou precisando melhorar? Vocês não estão gostando da minha gestão? Me dê sugestões, o que é que eu posso melhorar assim? O que é que vocês não estão gostando? Está tendo alguma dificuldade de comunicação? Falha de comunicação, algum conflito? Me explique. Se realmente ele for um líder inspirador, ele tem que receber isso de coração aberto. Isso ele cresce, é uma troca. Porque do mesmo jeito que ele tem essa percepção dos liderados, os liderados também têm essa percepção do líder. De você compreender a gestão dele e melhorar, porque ninguém é perfeito. É uma troca. Né? Do mesmo jeito que a gente aprende com os jovens aprendem conosco. Então, Gustavo da minha equipe, ele acabou de compartilhar aqui, ó. Eu também estou feliz com o home office, Andressa. Gosto de lembrar isso. E deu risada. E é algo extremamente fantástico, né, Dê? Porque assim, às vezes a gente está a 2 horas do trabalho. E, poxa, a gente vai pegar trânsito para ir, pegar trânsito para voltar, pegar metrô lotado, levar a quentinha para o trabalho. Não sei se no Nordeste vocês chamam de olha, quentinha também, aqui a gente também chama sim, de sim, marmita. Tu vai levar uma quentinha para o quentinha. trabalho, que não tá quentinha mais, né? Que ela ficou cozinhando ali dentro da tua tapué, né? E às vezes a comida não é tão gostosa quanto na tua casa ali na hora, para tu parar, preparar seu almoço, almoçar em É, paz e voltar a trabalhar.
Isso te motiva mais, né? Eu brinco e eu falo que o home office, ele dá uma sensação pra gente de liberdade financeira. Porque a gente olha e fala assim, estou na minha casa, no conforto e estou trabalhando. Essa é a Porque proposta ali do você home tem a office. liberdade de trabalhar do lado da cozinha, de ficar comendo, Eu para que como, disfarçar adoro. o sono, para disfarçar o sono. E Isso. aí ninguém liga o som, porque às vezes assim, tem zoada de furadeira, do som alto de vizinho, de música, enfim, né? Gente conversando alto. E aí tem que ter realmente um equilíbrio de você focar e se concentrar. E Francisco chegou aí, ô Francisco, chega Francisco bem-vindo. chegou, seja muito bem-vindo, Francisco. Mulher, eu te falei que seria uma live de peso. E realmente está uma live de peso no conteúdo, que eu sabia que tu ia estourar a internet hoje. E também tá de peso nos participantes. Nós. E tá de peso nos participantes. Só veio líder top para Olha, essa live. hoje só tem participantes top das galáxias. Todos os nossos Boa! analistas, amigos analistas, lindos, maravilhosos. O nosso mentor maravilhoso, Luiz, Francisco, os meus liderados, no caso, os meus mentorados, a sua equipe, todos os que estão aqui presentes. Ô, gente, muito obrigada pela presença de todos. Mulher, eu tenho que te confessar Teve... aqui na frente de todo mundo que eu tô feliz demais, agradecendo o universo imensamente. Porque o que eu emanei para o universo pedindo, a live vai ser top, não cai a internet, fica aí firme, forte, segura, porque essa live promete conteúdo rico e o universo nos ouviu como sempre, ele segue aí firme e forte no propósito. A universo realmente é assim, quando a gente quer, a gente pode, a gente consegue. Deus é maravilhoso em tudo nas Isso. nossas vidas. Ele conspira, né, Eu Dê? quero, sim, isso não tenho dúvida. Eu gostaria de deixar uma frase muito interessante, né? Como a gente já vai voltar 10 para as 10. Mas, enfim, uma frase inspiradora até para os líderes, os jovens, porque hoje em dia é tudo exemplo, né? Duas frases, aliás, que eu separei aqui, gosto muito até de colocar isso assim, como exemplo. Grandes líderes, né, mudam de estilo para levantar a autoestima de suas equipes. Né? Se as pessoas acreditam nelas mesmas, é impressionante o que elas conseguem realizar. Então, isso não tenha dúvida, né? É a frase de Sam Walton. Porque a partir do momento que eles têm um autoconhecimento, né, de si próprio, isso é um divisor de água na sua vida. Quando você se autodesenvolve, auto se conhece, você faz isso, você transmite isso para a vida das pessoas. E quando você se relaciona bem com todos os perfis, você tem uma inspiração de todos ao mesmo tempo. É uma troca mesmo de conexão. Então, isso ajuda muito os relacionamentos. E assim, o líder que. Tem outra que eu separei aqui, Como o líder que o pode talento. demonstrar, agora é a última do dia, para fechar com chave de ouro total, para a gente Olha, quebrar e derrubar a internet, quebrar a internet hoje. D. Como o líder pode demonstrar valorização e engajamento na liderança com jovens? eu até comentei na estante, né? Que eu até comecei a falar, não concluí, né? Que eu falei da flexibilidade do trabalho, porque isso aí já é o engajamento, que a gente está falando do home office, né? E aí, assim, É, você citou muito o que eu ia falar, a monotonia do escritório, a dificuldade do trânsito, isso não agrada nada a eles, né? Então, para ter um engajamento a ser bem assertivo, que eu parei até no feedback, não foi? Dos feedback constantes. Eu comecei Isso. a falar do engajamento, falei do plano de cargos e salário, falei assim da parte da flexibilidade de horário. E aí, assim, o que faltou eu concluir é o que os líderes, eles têm que dar os grandes exemplos, ou seja, né? Criar metas, junto à estruturação. Isso dá um engajamento. No caso, você dando a criação de metas, dá uns desafios para eles, e jovem gosta de desafios. Né? Isso empolga, motiva para eles, que cada coisa diferente que eles aprendem, aí eu quero mais e mais. E assim, principalmente dividir cada grande objetivo conquistado. Quando um grande desafio, ele ser dividido em desafios menores, né? E manter o ritmo e os ânimos desses jovens em cada etapa concluída. Cada etapa concluída e uma comemoração de superação e de vitória. Então, isso dá uma motivação diária para eles.
inserir recompensas, né, menores ao longo do caminho também. É uma forma de promover persistência no trabalho. E aí, assim, as organizações e os bons líderes que têm, os grandes gestores de alta performance, têm que pensar no quê? O que é que agrada a eles, né? Oferecer bolsa de estudos, motivar realmente os estudos, dar continuidade nos estudos, fazer sempre workshops, treinamentos, né, motivacionais, do que eles estão precisando se desenvolver. É algo que isso é muito valorizado e eles amam, principalmente quando tem essas novidades dentro da empresa. A parte do endomarketing mesmo, quando envolve treinamento, workshops, e aí vem algumas empresas de fora, sempre trazer algo diferente, que envolva a equipe de uma maneira assim, centralizada, que todos interagem, aprendem com pessoas diferentes. Isso aí dá um engajamento assim tremendo. Eles gostam muito. Já vi aqui que está presente a Priscila Guingo, eu acho que é conhecida tua, o Andrew Fabrício, sejam muito bem-vindos. Muito boa noite. É um Nossa prazer amiga receber. Priscila, nossa analista também, fiz uma live com ela. Boa, Priscila tá lá de mim, de presente. Juiz de Fora, maravilhosa. Tu já fala com o Ela fez uma Fabrício? live na estante. Isso. Oi? Tu fala Ela com fez uma live na ele. estante. Olha só. Foi, ela estava numa live na estante, também quase no mesmo horário que a gente. Ela disse, ó, Dani, não vai dar para eu assistir a sua. Eu disse, eu vou assistir a sua gravada, você assiste a minha. Boa. E deu tempo aqui da Priscila entrar. Fico feliz demais. Que Dê, bom, Pri, você dá tá uma. aqui. Não sei se tu tá com o relógio aí perto. A live tá tão boa que eu me perdi aqui no horário. 22 horas. 22. Olha só, mulher. Passamos de uma hora aqui. O Instagram cooperou, o universo cooperou, não derrubou a gente. Que felicidade. Boa, Deixa eu vamos ver lá. aqui. Carissa acabou de falar Eu amo a felicidade do tempo de home office, né? isso. E hoje em dia, muita gente não quer mais voltar. A flexibilidade de você cumprir, estar junto com sua família, e você tá ali na liberdade de você trabalhar na sua casa, ter sua tranquilidade, sua internet, e não depender de ar-condicionado de ninguém, de calor. Ali mesmo você trabalha no seu conforto, você produz, e você se sente assim, realizado. Porque ali mesmo você cumpre sua meta dentro de sua própria casa. E ali você tem flexibilidade de você depois fazer o que você quiser, depois de sua carga horária, na hora do almoço. Não precisa ficar dependendo de comer aquelas quentinhas na rua, né? Verdade. Cheio de. Ninguém merece. Que às vezes não. É. Eu falo que a As gente era comidas muito adeptícia pesadas. do feijão seco, né? Que a gente detestava botar feijão na quentinha, porque fala isso resseca, rapaz. Dá uma É, infelicidade que a gente olha e fala assim. Tanto que a gente brincava, né, de quando a gente trabalhava presencial, eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, a gente brincava na hora de esquentar as quentinhas e a gente falava assim: Ô, vida de operário, segura na mão de Deus e vai. E a gente ria, porque era a história das quentinhas que a gente vivia ali. E hoje a gente percebe que o home office ele acabou inclusive humanizando também o trabalhador, o colaborador. sim. Porque a gente trabalha da nossa casa, às vezes, muitas vezes em vídeo, em reunião, cada um vê um pouquinho da casa do outro, mas um pouquinho ali da intimidade também do outro, da vida do outro, né? Como é que é aquele humano fora do trabalho? Como é que é o cantinho dele? E a gente começou a olhar para as pessoas tal qual elas são de fato. Porque a gente parou de se robotizar. Eu acho que esse foi um dos maiores ganhos que a gente ganhou no home office. A gente está em plena reunião, às vezes tem filho de um amigo que tem aquela vozinha de criança ao fundo, né? Tem É, chamando a mãe, chamando o pai, porque é o que nós somos. A gente consegue produzir mesmo tendo essa vida que a gente tem, né? Essa vida que a gente tem além do trabalho. Eu acho que o líder precisa se atentar a isso. Existe vida além do trabalho e quando a gente reconhece isso, o liderado produz muito mais e produz feliz. porque existe também, né, a saúde mental e você tem que se preocupar que quando ele está entregando o resultado, né, se ele está bem realmente, quando ele não está, existe dois lados da moeda, porque ele não está entregando resultado, se ele está passando por algum problema, aí tem que ter essa percepção mesmo, né, de você ter um diálogo bem participativo com ele, porque tem uns que bate meta mesmo, até antes do horário, e pronto, tá ali, já fez sua parte, e o outro que não está conseguindo acompanhar? Então tem que ter
tem que ter essa percepção de acompanhar de perto, independente de estar longe, é um longe de mais com o coração perto. O líder inspirador tem que ter esse exemplo e acompanhar sempre. Dê, para fechar nossa noite com chave de ouro, que eu nem acredito que a gente vai fechar, eu já esperava já que uma dominante com influência e uma influente, a gente ia ter assunto, ia ter muito conteúdo. Graças a Deus, graças ao universo, teve mesmo, foi muito rico. A gente aprendeu muito, tenho certeza de que quem trouxe papel e caneta anotou muita dica, vai colocar na sua liderança, vai colocar na tua futura liderança. Para fechar com chave de ouro, que mensagem tu deixaria hoje sobre uma liderança inspiradora? Será que é a minha? É a minha ou a sua? A minha A sua caiu. travou, mas eu vou. A minha Mas caiu. agora voltou. Isso. Voltamos. Voltou, não foi? Que mensagem tu Voltou. deixaria hoje, Dê? Bem, falando assim para os gestores, né, os líderes que realmente desenvolvem equipes, primeiramente, pensem, desenvolva uma liderança humanizada. A partir do momento que você tem uma liderança humanizada, já é o primeiro engajamento para você começar a ter uma liderança inspiradora. Porque você não vai fazer nada sozinho, você vai inspirar a equipe em desenvolver da melhor forma e que todos ganham. O trabalho em equipe é um trabalho assim, tem talentos, mas quando a equipe toda ganha, né? Ganham campeonatos. Eu gosto muito dessa frase. Então, primeiro o olhar humano, você saber todas as dicas que nós damos aqui, o líder realmente tem que ter essa visão de coerência de que se ele quer dar o exemplo e que ele quer inspirar o colaborador. Voltou? Porque Travou um pouquinho ouve, para mim, que peraí. só não tô conseguindo ver tua imagem. Dê, tá conseguindo me ouvir? Agora tô. O que houve? Boa. Travou aqui, Travou voltou. um pouquinho tua imagem para mim. Eu tô te vendo. Tá me vendo? A galera tá conseguindo ver as Tô. duas? Alexandre, Carissa, Luiz, Priscila, estão conseguindo ver as duas aí? Toda a galera aqui Peraí. presente? Aqui tá normal. Quer dizer, travou, mas já voltou. É? Boa! Porque eu tô conseguindo te ouvir, só não tô conseguindo te ver. Alexandre disse que tá vendo Tá as preto. duas. Jailton também. Então tá bom. Então foi só para mim que travou a câmera aqui. Então tá tranquilo. Bora lá. Então, líderes, se inspirem, porque quando vocês lideram com vidas, com pessoas, vocês têm que dar o exemplo. Então, hoje em dia, o líder de alta performance tem que ter essa inteligência emocional, essa resiliência de vocês terem assim, a percepção, a sabedoria de trabalhar com todos os perfis comportamentais e saber ter uma comunicação assertiva com cada um deles, uma escuta ativa, um trabalho humanizado, de que cada um você pode inspirar de uma maneira diferente. Cada perfil você pode inspirar de uma maneira diferente, que seja coerente com o perfil comportamental distinto, né, que cada um tem. E quando o líder tem essa sabedoria, isso não tem preço, é um divisor de águas, porque ele alavanca nos resultados, nas metas, e ao mesmo tempo que ele aprende, porque ele, a partir do momento que ele tem um autoconhecimento, ele desenvolve tanto ele mesmo, como pessoa e como profissional, quanto ele compartilha isso com toda a sua equipe. Então, isso ele tem de volta através dos grandes exemplos e o reconhecimento valorizado do trabalho dele e de toda a equipe. Grande Denise, só gratidão pelo universo aqui, da nossa live, ter chegado até esse final aqui, com muito conhecimento, com muito aprendizado. Aprendi novamente demais Calor. contigo. Tá conseguindo me ouvir? Eu que agradeço. Tô. Boa. Eu que agradeço, meu amor. Eu que Muito agradeço. Assim, feliz. foi uma troca, aprendi muito com você também. Você deu aí, você deu uma palestra também. Não. Você é uma dominante nata. Hoje. Você deu aula também aí. Aliás, nós aprendemos muito, né? Principalmente com todo o público maravilhoso que estava presente, nossos amigos analistas, nosso mentor,
os meus mentores, os meus seguidores, os seus seguidores da EGE também, os nossos amigos, Francisco, todos que estão presentes, muito obrigada. É assim, um privilégio ter vocês assistindo nós aqui, porque a gente aprende com vocês. Todos os comentários foram maravilhosos, enriquecedores, né? Muito. Enriquecedores para todos nós, porque a gente não sabe de tudo. E cada um de vocês aí tem realmente um conhecimento. Você mesmo que trabalha com liderança, é o seu foco, o seu nicho. E outros analistas também que trabalham aí com líderes, carreira, enfim. Todo mundo. Baita desafio, né, Dê? É um baita desafio. Abrilhantou a nossa live, é um desafio. Aí eu aprendo com vocês, é uma troca. Nós nunca sabemos de tudo. Eu só tenho a agradecer, né, por tudo, pela oportunidade de compartilhar isso com vocês. Estamos juntas, viu? Conte comigo. Muito feliz, gratidão eterna para todos os presentes aqui, a toda a galera que participou, que contribuiu, que nos ensinou bastante com seus comentários enriquecedores, com as suas experiências. Tira foto, gente! Com a galera que trouxe. Tira foto de nós! Tira foto, porque aqui a tecnologia foto ainda é geração X. Show! Gente, gratidão, gratidão demais. Novamente, Dê, não tenho nem como te agradecer, gratidão demais por ter aceitado. Foi o que a gente já esperava e foi além das expectativas. A live foi maravilhosa, o conteúdo foi riquíssimo, foi incrível. Gratidão ao universo, que a live seguiu aqui mais de 1 hora, sem cair internet, graças a Deus. Conexão aqui em São Paulo, Bahia, deu muito certo. Foi. Graças a Deus. Então, e gratidão a todo o público que está presente. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Gratidão pelo compartilhamento de vocês também, por tudo que vocês compartilharam. É muito importante para a gente aqui essa contribuição de vocês também, essa participação. Viu? Sim, sim. Cada comentário aí abrilhantou a nossa live. Carissa, também amo você. Amo todos vocês que estão aí. Muito obrigada e gratidão, minha querida, por me convidar, né? Sabe que Coração da Bahia está em São Paulo, viu? E conte comigo sempre. Não só você, como todos os nossos amigos presentes, viu? Um beijo que a gente cada coração de vocês. No Brasil inteiro, né? Qualquer hora parou a pandemia, a gente vai fazendo um tour aí para visitar a cidade de cada um. E a gente pode colocar aí a galera de Carissa, Alexandre, pode colocar Denise no topo, porque conhecer o Nordeste é divino. Então a gente pode começar em cima. Aqui em São Paulo a gente deixa por último, porque quando chegar no trânsito, você vai voltar. Vocês vão querer eu vou visitar de helicóptero aí. Eu vou visitar de helicóptero. Boa! Show de bola! Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Gente, é isso. Gratidão eterna. Muito obrigada por vocês terem ficado conosco até agora. A gente sabe que normalmente uma live dura 1 hora, mas estava bom demais para acabar em 1 hora. Então, gratidão é a palavra que fica hoje, viu? Gratidão, Andressa, também. Eu só tenho a agradecer. E assim, foi um maior prazer e privilégio estar aqui contigo. Viu? Eu só também, o universo conspirou e é uma oportunidade maravilhosa em trocar conhecimento, principalmente uma gigante como você. Eu que agradeço, viu? Obrigadão, Dê. Beijo. Fica salve no GTV, que depois eu vou colocar no meu YouTube. Vou até te perguntar essa dica, mulher, que vocês manjam muito mais de tecnologia do que eu, então me ajudem que em tecnologia eu ainda sou uma X, que eu assumo, que é melhor, né? Vamos lá. Tu não tá aparecendo aqui para mim, então o que aparece para mim aqui é a imagem aqui da EG, ao vivo aqui, né? E o que aparece embaixo são ali o comentário de 3 pontinhos. E do lado câmera, eu clico na câmera para fechar, é isso? Ó, normalmente eu clico no X como se fosse fechar a live. Aí ele vai dar 2 opções de salvar no IGTV, salvar no IGTV. Ai, meu Deus. E tem outra opção, eles dão outra opção. Aí você salva no IGTV. Show, vou salvar. E aí ele fica processando, vai ficar no perfil do EGS, né? Escola de Gigantes, vai ficar nesse perfil. E depois de lá eu pego o link e eu boto no meu YouTube. Boa, salvar o lá na frente certo? Isso. Show de bola. Aí, galera, vocês viram? A live veio com direito até a tutorial, grande Denise. Boa, Dê. Minha filha, estudando. Beijo. Até mais. Gratidão, meu amor. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau. Com Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.